dia a todos. Vamos começar aqui a sessão de hoje. O plano para hoje, a ideia é começar só muito rapidamente por rever aqui duas ou três ideias que vão ser necessárias para os exercícios e depois avançar já para quatro exercícios. Vamos ver se conseguimos ter tempo para tudo. Círculo trigonométrico, vamos então olhar para as ideias principais, que são quais? Primeiro, este círculo trigonométrico tem raio igual a 1. E isso significa que temos aqui dois pontos importantes. Se nós definirmos um ângulo qualquer, eu vou chamar alfa, é o habitual, e ficam aqui definidos aqueles dois pontos que já conhecem. Este ponto P tem coordenadas, como já sabem, cosseno, seno, sempre que se tratar do círculo trigonométrico, ok? Com raio 1. O ponto T, que é o ponto que está associado à reta tangente, terá agora coordenadas 1, uma vez que o raio aqui é fixo, e depois aqui esta segunda coordenada será a tangente. E, portanto, tangente. Estes são os dois pontos que vocês devem procurar quando estão nos exercícios que normalmente envolvem geometria em cima do círculo trigonométrico. Segunda ideia importante, conhecer os sinais todos das razões trigonométricas, o seno, cosseno e a tangente. Em cada quadrante, saber sempre se o seno é positivo, o cosseno é negativo ou positivo, por aí fora. E para isso, basta pensar que o cosseno vai ser a primeira coordenada sempre daquele ponto, portanto, vamos associar ao x e vamos associar o y ao seno, ok? Então, com isto, basta olhar para a forma como variam estas duas coordenadas ao longo do círculo trigonométrico. Portanto, muito rapidamente, para o seno, vamos ter o y e, portanto, para cima temos os y positivos, primeiro e segundo quadrante, para baixo, negativos no terceiro e no quarto. O seno vai variar entre o valor mais baixo de -1 e o valor mais alto, que é 1, e aqui teremos os valores de zero. Vai ser importante para hoje também para alguns exercícios. O cosseno agora é o x e, portanto, se é o x, vamos associar aqui o valor positivo ao primeiro e ao quarto quadrante e será o x negativo no segundo e no terceiro. Temos agora o valor mínimo, que é -1 deste lado, em π, ou 180 graus, e o valor máximo deste lado. Aqui temos 0, aqui temos 0. Tangente. Podemos analisar a forma como varia esta segunda coordenada do ponto T, mas também podemos simplesmente pensar que, uma vez que a tangente é seno sobre o cosseno, vamos quadrante a quadrante combinando os sinais. Por exemplo, primeiro quadrante, se o seno e o cosseno são positivos, a divisão vai nos dar positivo e, portanto, a tangente será positiva aqui. Fazendo o mesmo raciocínio, segundo quadrante, positivo, negativo, e, portanto, na divisão vai nos dar negativo. E vamos por aqui afora, agora um bocadinho mais depressa, mais, e no quarto quadrante será positivo. Atenção a valores aqui especiais, a tangente é 0 aqui, é 0 deste lado, em 180, mas, muita atenção, não está definida em π sobre 2 e em 3π sobre 2, ou qualquer outro ângulo que vá ficar nestes sítios. Portanto, aqui podemos pôr ND, não está definida. Bom, com isto, vamos já então avançar para os exercícios. Vão começar com o primeiro. Se houver alguma dúvida, vão deixando aqui no chat, se faz favor. E vamos avançar já para um primeiro exercício, tipo teste. Eu vou-vos dar então uns minutos para tentarem resolver e depois então começamos a correção, ok?
Bom, vamos já começar a corrigir então e ver as ideias principais. Eu agradecia que me enviassem então por chat, o ponto da situação, se já conseguiram avançar alguma coisa, se estão com dúvidas e vamos começar. Portanto, primeira ideia, olhar aqui para a figura e tentar perceber se estão aqui os tais pontos de que falámos há pouco, ou o ponto que está em cima da circunferência, ou o ponto ligado à reta tangente. Ora, neste caso é fácil ver, não temos aqui aquela reta tangente que estaria aqui nesta posição, portanto, não é o ponto que tem coordenadas 1 tangente. Vamos ter sim aqui um ponto em cima da circunferência, que já agora devemos sempre confirmar, se trata da circunferência trigonométrica, porque nos diz aqui temos raio 1, não é? Bom, então, se é esse o caso, vamos colocar já aqui as coordenadas do ponto B. Ora, o ponto B está associado a este ângulo alfa e, mesmo estando no segundo quadrante, não interessa, terceiro, quarto, onde for, está associado às tais coordenadas do tipo cosseno, seno. Portanto, será cosseno, seno, na mesma. Ok? Logo vemos o que é que fazemos com estas coordenadas. Confirmem se faz favor, se estão todos a acompanhar pelo chat, basta mandar mensagem. Ok, ótimo. Então, avançando, chegando a este ponto, sempre que o ângulo não estiver no primeiro quadrante, como é o caso, é muito importante ver o sinal destas coordenadas, porque isto depois vai ter consequências no que vamos fazer com as expressões. A primeira coordenada é o cosseno, é o x, e portanto nós sabemos, estando no segundo quadrante, é negativo. E aqui é preciso ter atenção, sempre que houver coordenadas negativas. O seno, mesmo estando no segundo quadrante, sabemos que é o y e, portanto, será positivo. Vamos logo, eu coloco sempre aqui porque assim não nos esquecemos. Agora, nós queremos chegar à expressão da área do triângulo BCD. Vamos só ver qual é o triângulo. Portanto, BCD, temos aqui os vértices B, C e D. Este ponto B e C têm a mesma abscissa, portanto, significa que teremos aqui um ângulo reto. Agora, o que é que nós temos mais? Temos as coordenadas do ponto D, menos 3, 0, e o ponto C tem a ordenada 0, já vimos, e tem a mesma abscissa que o B. Pronto. Então, o que é que vamos fazer? Primeiro, escrever a fórmula para a área. Parece óbvio, vamos calcular uma área, portanto, começamos logo por colocar aqui a área do BCD. Com as letras da figura, o que é que nós vamos querer? Vamos querer a base. Ora, a base podemos considerar neste caso como sendo o DC. Portanto, o comprimento do DC vezes a altura que será BC a dividir por 2, a área de um triângulo. Agora, o problema às vezes está na definição destas medidas. Portanto, vamos precisar do DC e do BC. Se calhar começar primeiro com o BC. Ora, o BC, este comprimento, nós vemos que está associado à coordenada Y daquele ponto B. E como esta coordenada, que é o seno, é positiva, o BC será automaticamente o seno de alfa. Portanto, aqui não há grande problema, porque a coordenada já era positiva. Agora, para chegar ao DC, nós precisamos desta medida daqui até aqui, o que significa que não é diretamente uma das coordenadas daquele ponto, embora se relacione. Portanto, nós sabemos que a coordenada do ponto D é menos 3, a abscissa é menos 3, o que significa que do D até aqui nós sabemos que mede 3. Portanto, cuidado, a abscissa é menos 3, mas a medida tem que ser positiva, não é? Agora, o que nós queremos não é essa medida toda, mas apenas uma parte. Portanto, nós não queremos esta que está aqui, este bocadinho entre C e O. Então é isso que vamos fazer. Vamos partir de eh, DO, portanto de 3, para chegar, nós queremos chegar ao DC, vai ser o 3, e agora vamos retirar aquilo que não queremos. Pronto, e aqui é que está o perigo desta pergunta. O que é que nós não queremos? O CO, mas o CO vai estar associado à coordenada X daquele ponto, pode ser o ponto C ou o ponto B, porque eles têm a mesma abscissa. Portanto, a coordenada X do ponto B, que é o cosseno, vai ser a mesma coordenada também no C, é negativa. E como é negativa, se eu pusesse agora aqui o cosseno de alfa apenas, eu teria algo negativo. Ok? Portanto, eu não posso usar isto como cosseno de alfa.
Sempre que acontecer isto, que a coordenada é negativa e nós precisamos de um comprimento, vamos ter que fazer aqui um ajuste. Vamos escrever menos o seno de alfa. Portanto, isto que está aqui terá obrigatoriamente que representar um comprimento, ou seja, uma medida tem que ser positiva. Embora esteja aqui este menos, nós sabemos que no segundo quadrante, este bocadinho aqui, o cosseno só é negativo. Ok? Vão dizendo aí no chat, se faz favor, se estão a acompanhar. Esta parte aqui é importante. E então, com isto, nós vamos ter. Ok, ótimo. Vamos ter agora a expressão que será 3 mais cosseno de alfa, usando ali aqueles dois menos. Portanto, com isto, vamos agora montar a expressão toda. A área do triângulo será DC, que é o seno, vezes o BC. Desculpa, eu troquei. Eu disse o seno é o BC, pode ser, tanto faz. A ordem aqui não é importante. Vezes o DC, que será 3 mais o seno de alfa. Portanto, esta que está aqui, vezes esta medida, o DC, aqui, a dividir por 2. Ok? Agora, temos que trabalhar um bocadinho a expressão para dar alguma destas formas que aqui está, não é? Nós vemos ali já a aparecer o 3 mais cosseno vezes o seno, mais alguma, por acaso, é a única, não há assim grande diferença, as outras já têm menos, mas de qualquer forma vamos lá colocar exatamente com a expressão pretendida. Temos ali a dividir por 2, que é o mesmo que multiplicar tudo por um meio, e trocando aqui a ordem destes dois fatores, teremos 3 mais cosseno de alfa vezes seno de alfa. E pronto, está feito, seria a resposta C. Ok? Portanto, este exercício é muito importante porque há aqui uma coordenada negativa naquele ponto típico que costuma estar aqui em cima da circunferência, tá? Muita atenção a isto. Sempre que o ângulo for para o segundo quadrante, como é o caso, ou para o terceiro, atenção às coordenadas que são negativas. É preciso fazer, por vezes, um ajuste, como foi feito aqui, trocando-lhe o sinal para que seja mesmo positiva. Pronto, vamos avançar para a próxima. Vou-vos dar agora uns minutos para fazerem a pergunta seguinte. Vou passar para baixo. Entretanto, toda a gente pode descarregar sempre o enunciado, portanto, tem a pergunta para poder ver. Mas vamos já para a segunda. Então, podem começar.
A pergunta 2 precisa aqui agora de simplificações e atenção, porque há várias formas de simplificar estas expressões, está bem? Não há uma única receita. Agora, eu acho que a chave está normalmente em utilizar o círculo trigonométrico. Portanto, vamos a isso. O meu conselho também é que façam estas simplificações em separado, com calma, à parte. Vamos primeiro analisar, por exemplo, aquele seno de menos 11 π sobre 6 e fazemos o outro e depois juntamos tudo por aí fora. Portanto, a primeira coisa a saber é o que é que nos pode ajudar aqui, principalmente quando nós temos ângulos marcados no sentido negativo. Há duas estratégias úteis. Uma delas é juntar voltas para transformar num ângulo positivo, ok? Se calhar aqui até é a estratégia mais fácil para nós. Portanto, o que é que nós queremos dizer com juntar voltas aqui? Eu penso numa volta, será 2π, mas agora interessa-me pensar nela com denominador 6. Portanto, uma volta completa seria 12π sobre 6. Então, isto significa que, se eu tenho o círculo trigonométrico, eu posso marcar aquele ângulo como menos 11π sobre 6, tudo bem, funciona, e até sei onde é que ele vai parar. Ou então, se lhe adicionar uma volta completa, eu sei que vou parar ao mesmo sítio. E, portanto, se estou com o mesmo lado de extremidade, vou ter exatamente o mesmo valor de seno. E, vamos lá fazer isso, significa que aquele seno que aqui está vai ser igual ao seno de menos 11π sobre 6 mais 2π, eu vou já colocar como 12π sobre 6. O que é que ganhamos com isto? Vai ficar agora seno de π sobre 6. E seno π sobre 6 é valor de tabela, portanto fica logo muito mais simples e é rápido de simplificar neste caso. Portanto, isto vai dar um meio, não é? O seno de 30 graus, agora tem que se habituar a radianos e graus. Fazendo a mesma coisa para o outro ângulo, o que é que nós temos para a tangente de 29π sobre 6? Vamos criar aqui espaço. Ora, para a tangente, também é a mesma coisa. Nós podemos somar ou subtrair voltas completas e vai-nos dar o mesmo valor, neste caso, da tangente. Portanto, 29π sobre 6 é um número um bocadinho mais, aparentemente mais complicado de perceber. Podemos pensar, então, quantas voltas é que estarão ali? Porque é maior do que aquilo que vimos que era uma volta, que era 12π sobre 6. Isto seria 2π. Se tivéssemos duas voltas completas, o 4π já seria 24π sobre 6, e nós temos ainda mais um bocadinho ali. Portanto, neste caso, podemos desmontar isto como na tangente de 24π sobre 6, mais aquele bocadinho que sobra, que é fácil ver de cabeça, seria 5π sobre 6. Ok? Qual é a vantagem disto? É que agora temos aqui duas voltas completas. Podemos retirá-las porque a tangente vai dar exatamente o mesmo valor. Então, vamos passar, é como se cortássemos aqui, vamos passar a ter a tangente de 5π sobre 6. Ok? Bom, agora, ainda não é um valor de tabela. Não nos deu π sobre 6, π sobre 3, π sobre 4. O que é que fazemos? Vamos ao círculo trigonométrico e vamos procurar relacionar este ângulo com os ângulos de tabela do primeiro quadrante. Também se costuma chamar a isto reduzir ao primeiro quadrante. Então, o ângulo do primeiro quadrante que se relaciona necessariamente com aquele terá que ser o π sobre 6, não é? É esse o denominador. Vamos marcar aqui agora a reta da tangente. E 5π sobre 6, eu gosto de pôr aqui esta referência no π, por exemplo, com o denominador que nos interessa agora, que é 6, o π será o mesmo que 6π sobre 6. E, portanto, assim é fácil ver se este ângulo que nós temos fica antes do π, se fica depois, é uma boa referência para utilizar. Então, como é 5π sobre 6, nós vamos até 6π sobre 6, mas depois andamos um bocadinho para trás e vamos ter algo aqui. Ok? Portanto, o 5π sobre 6, na prática, obtém-se como? Eu posso escrever que é π menos π sobre 6. Existem fórmulas para isto nos livros, mas eu penso que não vale a pena estar a decorar mais fórmulas desnecessariamente. Portanto, isto vai ser a tangente de π menos π sobre 6. Marcamos o ângulo, já está. E agora agora que já temos o ângulo, vamos lá, temos o ângulo, vamos só destacar aqui.
vamos relacioná-lo com o ângulo de primeiro quadrante. Portanto, como é que a tangente deste ângulo, que é o 5π/6, que é o mesmo que π menos π/6, como é que se relaciona com o π/6? Para isso temos que ver para já onde é que vai parar a tangente aqui na figura. Portanto, vamos prolongar o lado. Eu não posso prolongá-lo para ali. Terá que ser ao contrário. Vou ter que prolongar para este lado até encontrar a reta tangente. Encontro aqui e eu sei que a segunda coordenada deste ponto é a tangente deste ângulo. Está bem? Portanto, aqui. O que significa que agora vou olhar para a tangente de referência no primeiro quadrante, que é o π/6. Vou olhar para esta e penso, será que são iguais ou será que são simétricas? A segunda coordenada destes dois pontos, será que é igual entre as duas ou será que são simétricas? E neste caso vê-se que são simétricas, não é? Ou seja, nós estamos a dizer que, vou passar aqui para baixo, portanto isto é igual a. Estamos a dizer que aquela tangente é o simétrico da tangente π/6, que é a nossa referência. Está bem? Então, neste caso, tangente π/6, que é o valor de raiz 3 sobre 3. Portanto, ficaria menos raiz 3 sobre 3. Temos outra. Vamos rapidamente agora simplificar a do cosseno. Portanto, esta do cosseno de 11π/3. Ora, mais uma vez, vamos tentar escrever aquele ângulo de uma maneira mais simples. Portanto, 11π/3. Será que estão aqui voltas a mais? Voltas completas? Nós podemos pensar no que seria uma volta completa com este denominador. 2π será 6π/3. É a mesma coisa. Então, eu tenho 6π/3. Se quiser duas voltas, já vou para 12π/3. Portanto, agora até tinha mais do que uma forma de fazer. Eu vou optar aqui por fazer o seguinte: já estamos perto do 12π/3, então escrevemos como sendo 12π/3 menos um bocadinho, menos aquele π/3. Isto que está aqui é o mesmo que 11π/3. E assim, vamos agora poder retirar esta volta completa. Aliás, estas duas voltas, é 4π, porque vai parar exatamente ao mesmo sítio, o que significa que é igual ao cosseno apenas de menos π/3. Ok? Confirmem nas mensagens se estão a acompanhar, se está tudo ok. Ótimo. Pronto, eu volto a dizer, isto não tem só uma forma de fazer. Esta foi a que eu escolhi aqui. E vocês, em função da situação, têm que ir escolhendo o caminho mais adequado, ou aquele que no momento surgir. Portanto, agora, com isto ainda não é o valor tabela. Está lá um menos. Portanto, voltamos a tentar usar o círculo trigonométrico para ver como é que se relaciona este ângulo do menos π/3, que estaria qualquer coisa por aqui, menos π/3. Como é que se vai relacionar o cosseno deste ângulo com o cosseno do valor de tabela que lhe corresponde, que há de ser o π/3. Vou tentar fazer isto mais simétrico. Portanto, o π/3 está aqui, é a nossa referência de primeiro quadrante, são os valores de tabela. E agora, como é que se relaciona? Vamos pensar no cosseno. O cosseno vai estar associado à coordenada x destes pontos. Então perguntam, será que é igual entre eles ou será que é simétrica? Respondam lá no chat, se faz favor, para ver se estão a acompanhar. É igual, exatamente. E, portanto, se é igual, o cosseno de menos π/3 é igual ao cosseno de π/3. Ok? Bom, com isto vamos juntar todas estas coisas e vamos calcular aquilo que nos é pedido. Portanto, vamos lá arranjar aqui espaço. Temos a expressão lá de cima, vai ser igual a quê? O seno de menos 11π/6 vimos que dava 1/2. Portanto, isto vocês podem apresentar à parte, por acaso esta é de escolha múltipla, mas se fosse desenvolvimento, punham aqui cálculos auxiliares, por exemplo, e agora vamos colocar aqui tudo. Portanto, 1/2 mais, vamos buscar o valor da tangente 29π/6. Onde é que ela está? Começou aqui e chegámos a este valor. Então, vamos a isso, menos, passar a menos raiz 3/3. E agora, atenção que há aqui um menos na expressão, está aqui, e vamos buscar o valor do cosseno de 11π/3, que eu não acabei, não é? Falta aqui pôr o valor mesmo, que será quê? Será igual a 1/2, não é?
mais um valor de tabela. Portanto, este que está aqui será 1/2. Bom, então vamos tirar aqui 1/2 e juntando isto tudo, o que é que temos? O 1/2 corta com aquele 1/2 e vai-nos sobrar apenas o menos raiz de 3/3. Ora, aqui é a opção C. Está feito. Bom, alguma dúvida? Deixem aí nas mensagens e avancem já para o terceiro exercício, que é um exercício também muito importante, típico de teste. Ok? Então vá, vou-vos dar mais uns minutos para trabalharem.
Bom, vamos lá retomar. Escrevam só, se faz favor, se conseguiram chegar já a alguma coisa, se conseguiram avançar. Este é um pouco mais difícil. É normal que tenham algumas dificuldades, mas é um exercício bastante típico, esta estrutura. Ok, pronto, é normal. Este já é um exercício de teste, portanto, quem está ainda a entrar um pouco nesta fase da matéria, talvez sinta dificuldades. Mas vamos lá a isto. Portanto, primeiro que tudo, o que é que nós temos aqui? Há normalmente uma informação inicial, que neste caso é este seno de π mais alfa, que dá um terço, e também uma informação sobre um certo ângulo, onde é que ele está, em que quadrante ou quadrantes. Depois, pedem-nos normalmente uma expressão, o valor de uma expressão que poderá ser mais ou menos complicada, que é esta aqui. Esta até é bastante simples, mas podia ser qualquer coisa, como por exemplo, determinar 3 seno de alfa mais seno de, como está ali, menos alfa, mais qualquer coisa, etc. Até mais uma tangente. Portanto, pedem-nos para determinar o valor de uma expressão. Ora, esta expressão envolve senos, cossenos, tangentes que se relacionam de alguma forma com aquela informação inicial. É isso que nós vamos tentar fazer. Vamos primeiro ver o que é que retiramos daqui, disto tudo, e depois vemos então ali na expressão como é que calculamos o que nos é pedido. Então vamos a isto. A informação que temos inicial é de que o seno de π mais alfa dá um terço. Então vamos simplificar isto. E agora entram novamente as expressões de reduções ao primeiro quadrante, de simplificações, como vimos há pouco. Vamos marcar isto no círculo trigonométrico. Agora aqui atenção, porque às vezes isto faz um pouco de confusão. Este ângulo alfa que aparece aqui, há uma informação sobre ele, ele está neste caso não é um quadrante, mas está numa certa zona. Agora, eu vou tentar aqui, no círculo trigonométrico, fazer a simplificação desta expressão e para isso vou também usar a letra alfa. Mas não é o mesmo alfa que está ali no exercício. Portanto, é só para perceber qual é a simplificação a fazer. Então vamos lá ver. Eu vou marcar aqui um alfa qualquer. Podia ser até com outra letra, mas vamos pôr alfa só porque é mais habitual. E nós queremos π mais alfa. Portanto, onde é que vai ficar π mais alfa? No prolongamento aqui, nós teríamos aqui π e, portanto, mais um bocadinho π mais alfa. Então, o que nós queremos é perceber o seno de π mais alfa, vai estar associado a este ponto, como é que se relaciona ali com as coordenadas daquele ponto. Ora, se é o seno, queremos a coordenada y, não é? Então, vamos pensar como é que o y deste ponto se relaciona com o y daquele. E nós vemos que são simétricos. Portanto, o que é que isto nos está a dizer? Que vamos fazer uma simplificação para seno de π mais alfa, vamos colocar menos seno de alfa. Mais uma vez, aquele alfa não é o alfa da pergunta. Eu podia ter escrito que, imaginando, por exemplo, que era beta. Se calhar devia ter feito isso, para não fazer confusão, mas é só uma questão de hábito. Portanto, também podia ter escrito que o seno de π mais um ângulo qualquer, que eu agora vou chamar beta, dá menos seno de beta. Isto é só a fórmula que nos permite simplificar a expressão. Então, com isso, vamos passar a menos seno de alfa, vai ser um terço. Ok? Portanto, fizemos a redução ao primeiro quadrante aqui, e agora vamos, com isto, poder descobrir o valor exato do seno. É só isolar o seno, que vai dar menos um terço. Então já temos alguma coisa sobre aquele ângulo, já temos o seu seno. A expressão que nos é pedida tem lá cosseno de menos alfa. Ainda não é propriamente já o cosseno de alfa, mas há de haver forma de chegarmos de relacionarmos estas duas coisas. Então, com o seno, já temos até mais alguma informação sobre o próprio ângulo. Vamos ver onde é que ele vai estar. Portanto, inicialmente sabemos que o ângulo alfa, de acordo com o que nos é dito, está entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Onde é que isso fica? Vamos pela negativa até aqui, menos π sobre 2, um dos extremos do intervalo. Portanto, apanha tudo o que está aqui, até lá acima a π sobre 2. É o que nos diz este intervalo aqui. Então, o ângulo está a algures aqui. Ora, com esta nova informação, o que é que nós retiramos daqui? Que o seno era negativo. Então, em que quadrante é que poderá estar realmente o alfa? Digam-me lá aí, por mensagem, em que quadrante está o alfa? Sendo o seno negativo,
Já só pode ser num quadrante específico. Com esta nova informação, agora sabemos exatamente onde ele está, que vai ser no quarto quadrante, obrigatoriamente. Está bem? O alfa pertence ao quarto quadrante. Porquê? Porque primeiro estava aqui, nesta parte vermelha, entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Com o facto de ser negativo, o seno, sabemos que tem que ser, como é o y, não é? Está associado ao y, tem que ser no primeiro quadrante. Desculpem, no quarto quadrante. Ok, então já sabemos qual é o seno do ângulo e já sabemos onde é que ele está. Está no quarto quadrante. Então vamos começar a trabalhar a expressão que nos é mesmo pedida, que é o cosseno de menos alfa. Não há assim muito para fazer, mas temos que pegar naquela expressão e fazer algum tipo de simplificação. Ela normalmente até é mais complicada, tem vários cálculos para fazer. Então vamos lá a isso. Vamos simplificar este cosseno de menos alfa. Novamente, círculo trigonométrico, sempre o círculo. E vamos marcar agora, mais uma vez, eu vou fazer uma simplificação. Este alfa que eu vou aqui marcar, vou marcá-lo no primeiro quadrante só porque é habitual fazê-lo, está bem? Isto é só para chegar à forma de redução ao primeiro quadrante. E por isso eu vou marcar aqui um ângulo qualquer. E eu agora até nem vou chamar alfa só para não fazer confusão. Vamos chamar-lhe beta, vá. E o que é que nós queremos perceber é como é que se relaciona aqui o menos beta. Portanto, a forma que nós procuramos é algo que simplifique situações destas. Cosseno de menos um ângulo qualquer, a letra não interessa. Ok? Como é que isto simplifica? Então, marcamos o menos beta, marcamos o ângulo de referência no primeiro quadrante, e agora, como é o cosseno, vamos olhar para o x. Vamos olhar para o x destes dois pontos. E vamos comparar, são iguais ou são simétricos? Já vimos isto, como é o x, não é? O x vai ter aqui, vai ser este valor, portanto a abscissa é a mesma. Então o cosseno de menos beta vai ser igual ao cosseno de beta. Isto é uma fórmula, funciona para qualquer letra que eu ali coloque. Portanto, em particular, o cosseno de menos alfa também vai ser igual ao cosseno de alfa. Ok? Pronto. Então, a expressão que nós queremos calcular, que é esta, neste momento foi simplificada e o que nós vemos é que para chegar a calcular essa expressão, o valor, precisamos do cosseno do ângulo. Ok? Mas o que nós temos é o seno. Então vamos ter que pegar no seno e a partir daí obter o cosseno. Como é que nós fazemos isso? Com as fórmulas, não é? Portanto, eu agora vou precisar aqui de espaço. Vamos com a fórmula. E que forma é que nos pode transformar senos em cossenos, cossenos em senos? Será a fórmula fundamental, não é? Portanto, sabemos que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, um ângulo qualquer. Temos o seno, vamos substituí-lo para descobrir o cosseno. Ou até podemos escrever esta fórmula já em ordem ao cosseno ao quadrado para adiantar trabalho. Passando para o outro lado o seno ao quadrado, temos isto. Agora vamos substituir então o seno por menos um terço. Atenção que está ao quadrado, não se esqueçam disso. Portanto, o cosseno ao quadrado será 1 menos um terço ao quadrado. Fazemos as contas. Temos 1 menos um nono, que vai dar, o 1 é 9 nonos, portanto temos 8 nonos. Agora, aqui é muito importante perceber que vamos ter inicialmente duas soluções para esta equação. Portanto, temos a possibilidade de ter ou mais ou menos a raiz daquele valor, raiz quadrada. E aqui, como é que sabemos se é positivo ou negativo o cosseno? Nós temos essa informação. Nós já sabemos onde é que ele está realmente, em que quadrante está. Está no quarto quadrante. Vimos que o seno era negativo e o cosseno será positivo, não é? Portanto, é o x. Então, como o alfa pertence ao quarto quadrante, concluímos que o cosseno tem que ser o valor positivo, que é a raiz de 8 nonos. Vamos adiantar aqui um bocadinho de trabalho. Raiz de 8 sobre raiz de 9. A raiz de 9 será 3. Portanto, já temos aqui o valor a colocar. Poderia ser raiz de 8 sobre 3, ok? Mas nós vemos que não há nenhuma opção exatamente com este valor, portanto, também é mais ou menos habitual fazerem a simplificação ou escrever este raiz de 8 de uma outra forma, não é? Processo conhecido, decompomos, dividimos por 2, 2, 2, 2, 1 e
Isto significa que conseguimos ter aqui 2 ao quadrado vezes 2 e, portanto, a raiz de 8 vai ser a raiz de... Este processo pode ser feito mais detalhadamente ou não, e simplificando esta raiz ficaria 2 raiz de 2, ok? Portanto, aquele valor será 2 raiz de 2 sobre 3, o que nos vai dar a opção C, ok? Bom, vamos só recapitular porque este exercício é mesmo importante. Eu chamava a atenção porque isto é muito habitual a aparecer. Portanto, o que é que nós fizemos? Nós queremos calcular o valor de uma certa expressão, pode ser mais ou menos complicada, normalmente é um bocadinho mais complicada, que é esta aqui, a verde, e dão-nos uma informação que normalmente nos vai ajudar a perceber onde é que está o ângulo e como é que calculamos senos, cossenos e tangentes desse ângulo. Normalmente, a partir desta informação inicial, nós vamos conseguir sempre retirar aquilo que for necessário, seno, cosseno ou tangente do ângulo, para depois calcular a expressão que vai estar aqui. Ok? Pode ser útil primeiro simplificar esta expressão. Para quê? Para perceber se é mesmo preciso calcular as três coisas, se é só uma das razões trigonométricas. Por exemplo, aqui só precisávamos do cosseno, não é? Portanto, não valia a pena estarmos antes a fazer, descobrir logo também a tangente, porque não ia fazer falta. Pronto. Mas é uma questão de, depois de prática, saber o que é que realmente vão precisar. E depois é, então, simplificar esta expressão e descobrir os valores que precisamos, seja seno, cosseno ou tangente, e normalmente isso envolve aqui as reduções ao primeiro quadrante. Bom, vamos tentar ainda fazer o próximo, portanto, vou pedir, vamos acelerar um bocadinho, vou-vos dar uns minutos, está bem? Confirmem só no chat se está tudo ok até aqui e avancem já para a pergunta 4.
Bom, vamos ter de começar e temos aqui o exercício, se calhar, mais difícil deles todos. Digam-me só se já tem alguma coisa. Há quem já tenha feito este exercício e mesmo assim ele é difícil e nós vamos fazê-lo de uma outra forma. Portanto, este é daqueles que, a estar no teste, seria para distinguir um bocadinho mais as notas boas, excelentes, mas de qualquer forma é um bom exercício para explorar como é que varia o seno e o cosseno no círculo trigonométrico, ok? Portanto, nós vamos fazer aqui de uma certa forma. Então, primeiro que tudo, a versão mais simples deste exercício, talvez fosse mais previsível num teste, seria se quiséssemos perceber qual era o sinal de uma expressão que tivesse uma multiplicação ou uma divisão, em vez de ser aqui uma soma. O facto de ser aqui uma soma é que dificulta mais esta pergunta. Portanto, se for uma multiplicação, desde que se perceba quais são os sinais destes dois valores, se, por exemplo, imaginando que o seno for positivo e o seno for negativo, é fácil perceber que o produto seria negativo, ok? Pela regra dos sinais, ou mais com mais, aqui iria dar positivo. Aqui era fácil. Agora, o problema é que temos uma soma, e quando somamos dois valores, o facto de serem positivos e negativos depende, não é? Se tiverem os dois o mesmo sinal, se forem os dois positivos, não é? 2 mais 3 vai dar positivo. Se forem os dois negativos, menos 2 menos 5 vai dar negativo. O problema está quando chegamos a um é positivo, o outro é negativo. Por exemplo, isto, ou, por exemplo, isto. O de cima vai dar positivo e o de baixo vai dar negativo. Pronto. Então é isto que acontece aqui em algumas situações. E aí é que surge o problema neste exercício. Então vamos lá tentar analisar cada uma das opções. A primeira opção, vamos sempre representar para perceber onde é que está o ângulo, mais ou menos, com a informação que nos dão. E aqui neste caso, a primeira opção está entre π sobre 2 e π. Portanto, estará, neste caso, algures no segundo quadrante. Pronto, vamos marcar aqui o ângulo e aqui começam logo os nossos problemas. Porque no segundo quadrante, o que é que acontece? Seno. Podem ir pondo as respostas no chat que eu assim vou acompanhando a ver se estão a perceber bem. Portanto, o seno aqui vai ser, como é o y, está acima do eixo x, portanto é positivo, e o cosseno será negativo. Não é? Agora, o que é que acontece? Se eu vou somar os dois, acontece-me um destes dois casos. Pode dar positivo e pode dar negativo. Depende. Então, como é que nós vamos saber o que é que dá realmente? Eh, Vamos fazer aqui um enquadramento. Vamos tentar dizer, eu sei onde é que está o ângulo, portanto, vou saber mais ou menos entre que valores é que varia aquele seno e o cosseno. Então, vamos lá perceber. No limite, nós temos as pontas do intervalo a chegar a π sobre 2, desculpem, aqui é π, e a π sobre 2 aqui. E agora vamos pensar no sinal e no valor do seno e do cosseno. Ora, o seno vai variar entre que valores aqui? Nós vamos dizer que o seno, com aquela informação, vai estar entre. Qual é o valor mais baixo possível? Respondam no chat, se faz favor. O valor mínimo possível dentro deste intervalo para o seno. No mínimo dos mínimos, vai ser zero, não é? Portanto, aqui em π, o seno vai dar zero. E lá em cima, em π sobre 2, o seno de 90 graus, ou π sobre 2, vai ser o valor máximo possível, que é 1. Ok? Portanto, embora normalmente o seno e o cosseno variem entre menos um e um, e atenção que eu aqui estou a usar igual, menor ou igual, tanto o seno como o cosseno, se nós pensarmos numa volta completa, varia entre estes dois valores, ali apenas naquele quadrante nós conseguimos perceber que no mínimo dos mínimos ele vai dar zero, o seno, e no máximo vai atingir o valor um. E portanto podemos fazer este enquadramento. Até aqui tudo ok? Vão dizendo? Depois, vamos pensar no cosseno. Então, entre que valores é que pode variar o cosseno, sabendo onde ele está, ali no segundo quadrante? O valor mínimo possível do cosseno ocorre onde? Vai ocorrer aqui em π, exatamente, vai dar menos um. Então, vamos dizer que o cosseno varia entre menos um e não chega a ser, eu não ponho aqui nenhum igual, porquê? Porque o intervalo é aberto sempre, aqui e aqui. Não vamos considerar os valores extremos. E
No máximo, naquele quadrante, o cosseno vai ocorrer aqui, o valor máximo em π sobre 2, em que o cosseno é zero. Portanto, é fundamental vocês conhecerem a variação do seno e do cosseno em termos de sinal. Seno, como vimos no início da aula, mais, menos, menos, valor máximo 1, valor mínimo menos 1, 0, 0, e o cosseno, que vai ser agora mais aqui, menos aqui, é o x, aqui é o máximo, aqui é o mínimo, aqui é 0 e aqui é 0. Isto tem que estar memorizado, ajuda bastante nestes exercícios. Então, com isto, já sabemos entre que valores está o seno e o cosseno, mas queremos a soma. O que é que se pode fazer com isto agora? Temos que pegar nos dois enquadramentos e dizer, então, se cada um deles está entre aqueles valores, somamos os dois, as duas expressões, e vamos conseguir dizer que no mínimo dos mínimos, se eu juntar os dois mínimos, portanto, o do seno e o do cosseno, eu vou obter um valor mínimo possível para a soma toda, que será então 0 menos 1, vai dar menos 1. Eu vou já pôr menos 1. Então, no mínimo, nós vamos obter menos 1. E no máximo, somando estes dois valores, a soma entre o seno e o cosseno vão no máximo poder dar 1. Então, vamos olhar para a pergunta. Temos que procurar a expressão que vai dar um número negativo para qualquer valor de x, ou seja, sempre, sempre, sempre. Ora, esta soma não vai dar sempre, sempre negativo. Pode dar negativo às vezes, não é? Portanto, esta soma pode ser positiva ou não, ou negativa. Ou seja, o valor pode ser positivo ou negativo. Então não pode ser esta expressão, esta opção, porque teria que ser sempre, sempre negativo. Esta não é. Seguindo a mesma lógica, vamos então para o B. E agora o B ainda tem aqui uma situação um bocadinho diferente, porque vai a menos π sobre 4. Menos π sobre 4 pela negativa, vamos ter aqui o ângulo. E zero. Portanto, vai estar entre menos π sobre 4 e zero, que é algures por aqui. Portanto, o zero estaria aqui. Bom, então o que é que nós sabemos aqui sobre o seno e o cosseno? Seno, estamos abaixo em termos de y, portanto é negativo, e o cosseno vai ser positivo, porque é o x. Pronto. Mais uma vez temos uma situação daquelas, temos um negativo com um positivo a somar. Outra vez problemas. Mas vamos usar já a mesma estratégia, agora um bocadinho mais depressa, vamos enquadrar com aquela informação que temos, entre que valores é que vai variar o seno. Agora aqui é preciso ver que temos um valor especial, que é o menos π sobre 4, que se vai relacionar com o de tabela do primeiro quadrante, que é o π sobre 4. E nós sabemos que em π sobre 4, o seno e o cosseno são iguais. E são iguais a raiz 2 sobre 2. É um valor de tabela que tem que saber de cor. Então, ali dá raiz 2 sobre 2, tanto no seno como no cosseno. Agora, aqui em baixo, o que é que vai acontecer, por exemplo, ao seno? O seno, olhando para as coordenadas y destes dois pontos, o seno de menos π sobre 4 e o seno de π sobre 4 lá em cima, os y são simétricos. Então isto vai ser menos raiz 2 sobre 2. Então e o cosseno de menos π sobre 4? Olhando para as coordenadas x dos dois pontos, sabemos que são iguais. E, portanto, aqui vai ser raiz 2 sobre 2. Então, com estes valores, vamos lá enquadrar o seno agora. O seno vai, no mínimo possível, ser quanto? Ele em zero, o seno de zero vai estar a dar zero, não é? Em menos π sobre 4, vai estar a dar menos raiz 2 sobre 2. Então, vai estar enquadrado entre o valor mínimo possível, que é este, e o valor máximo possível, que neste caso é zero. Estou a falar do seno. Para qualquer ângulo que esteja aqui dentro, obrigatoriamente, se pensarmos nas coordenadas, por exemplo, deste ponto aqui, o x vai, neste caso o y, desculpem, que é o seno, o y vai sempre ser um valor negativo, é verdade, e para além disso vai estar obrigatoriamente aqui, entre estes dois valores. Pensando para o cosseno, fazemos um raciocínio semelhante, mas agora pensando em termos de x. E o x, o cosseno vai ser sempre positivo, tudo bem, mas vai variar entre que valores? Em menos π sobre 4, o cosseno está a dar raiz 2 sobre 2,
Mas se eu continuar a pensar em ângulos aqui dentro, cada vez mais próximos de zero, o que é que vai acontecer ao x? O x está a aumentar e no máximo dos máximos vai chegar a um. Portanto, o cosseno vai variar entre raiz 2 sobre 2 e um. Ok? Isto depois é bom que façam com calma, sozinhos, que analisem cada uma destas situações, porque isto é importante perceber. Ok? Vejam lá aí no chat se está tudo mais ou menos a acompanhar. E agora vamos somar e tirar uma conclusão. Ora, o que é que nós vemos? Somando os extremos do lado esquerdo são simétricos, vai dar zero menos raiz 2 sobre 2 mais raiz 2 sobre 2. Do lado direito, zero mais um vai dar um. E então estamos a concluir aqui que este valor é sempre positivo. Ok? Porque é que o cosseno é máximo, ou melhor, que o valor máximo é um? A variação do cosseno está aqui. Esta é uma dúvida que temos aqui. Portanto, porque é que dá no máximo um o cosseno? Porque o valor, o cosseno varia entre menos um e nos 0 graus, o cosseno de zero dá um. Ok? Portanto, nós temos aqui, nesta figura, os ângulos vão estar aqui entre menos π sobre 4 e zero, vão estar por aqui alguns. Então, para cada um destes ângulos, vai haver aqui um ponto que tem uma certa coordenada x que nos dá o cosseno. Essa coordenada x vai no máximo ser um, que vai ocorrer quando atingimos o ângulo zero. O cosseno de zero que dá um. Ok? Ótimo. Boa. Vamos avançar. Então, concluímos com esta opção que a soma é sempre positiva e nós queremos que seja negativa, portanto, ainda não é esta a opção. E vamos só analisar a C, uma questão de tempo também. E a C, finalmente, o que é que vai acontecer? Vamos marcar então aquele intervalo entre 3π sobre 4, portanto avançamos π sobre 4, 45 graus, 2π sobre 4, 3π sobre 4. Estaremos aqui no segundo quadrante. Ok? Agora, é entre 3π sobre 4 e π, portanto vai ficar algures aqui, aquele ângulo. Então, temos um ângulo ali naquela zona, naquela posição, algures por aqui. Vamos pensar seno. O seno é positivo e o cosseno será negativo. Ok? Mas agora vamos lá ver se conseguimos ter mais informação, porque continuamos na mesma. Se somarmos os dois, depende, poderá dar positivo ou negativo. Então, fazendo um enquadramento agora, vamos ver o seno. Entre que valores é que vai variar neste caso? Nós temos o seno é a coordenada y. Vamos olhar para cada pontinho de um possível ângulo aqui dentro. E o que é que acontece aos valores da coordenada y? No mínimo, quando eu atingo aqui o π, o y está a dar zero. Portanto, no mínimo dá zero e para os outros pontos vai sempre dar um y maior, 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 até atingir este que é o maior de todos, que ocorre em 3π sobre 4. Bom, 3π sobre 4 não é de tabela, mas relaciona-se com o ângulo de tabela π sobre 4. E o que é que nós sabemos? Que o y destes dois pontos é o mesmo, ou seja, que o seno de 3π sobre 4 é o mesmo que o seno de π sobre 4, que é de tabela, e é o valor raiz 2 sobre 2. Então, voltando ao raciocínio, o seno, que é o y destes pontos, estava a dar no π vai dar zero, começa a aumentar até atingir agora o valor de raiz 2 sobre 2. Portanto, o seno vai variar entre zero e, no máximo, o valor mais alto que ele pode ali dentro é raiz 2 sobre 2, que ocorre naquele pontinho ali a vermelho. Ok? Bom, o seno está quase. O cosseno agora vamos olhar também para aqueles pontos, mas para o x. E o x vai ser em π o valor mais baixo possível, não é? Em π vai estar a dar menos um. Portanto, este é o valor mínimo possível naquela zona. E no máximo, o x, portanto, à medida que vamos variando aqui os ângulos, o x vai aumentando. Está a ser sempre negativo, é verdade, mas vai aumentando. Ok? Aumenta até chegar a um certo valor que corresponde a este ponto. Qual é o x daquele ponto? Ora, ele relaciona-se com o x deste. Como? Olhando para aqui, nós sabemos que o cosseno
de 3π/4 relaciona-se aqui com o cosseno do π/4 como? Serão iguais ou simétricos? Nós vemos que são simétricos, portanto, menos cosseno de π/4. E, portanto, ali estará a dar menos raiz de 2/2. É a tabela este. Ok? Está quase com isto. Podemos então dizer que, no mínimo, o cosseno vai ser -1, no máximo, menos raiz de 2/2. Então, vamos somar e tirar a conclusão. Somando os dois, temos do lado esquerdo -1 com zero, do lado direito, dois números simétricos, somamos dá zero. Então, o que é que nós vemos agora? Esta expressão, finalmente, vai ser sempre negativa. Portanto, cá está. Era esta a opção correta. Não vamos agora analisar a outra, mas podíamos fazê-lo e íamos concluir que não dava. Até neste caso, se quiserem fazer como exercício depois em casa, podem fazê-lo, mas iria dar sempre, sempre positiva a soma entre o seno e o cosseno. Bom, espero que tenha ajudado, porque este era realmente mais trabalhoso, mas está aqui muita informação útil. Era importante agora que em casa fizessem uma análise detalhada do funcionamento do círculo trigonométrico e destes raciocínios, ok? E que façam muitos exercícios. Isto agora tem que ser praticado, tá? Estes são exercícios de teste, este um bocadinho mais difícil, mas é esse o objetivo destas sessões, é fazermos exercícios já a pensar na preparação para os testes, ok? Pronto, deixem mensagens aí a indicar se houve alguma dúvida, se há alguma coisa que queiram ver para as próximas sessões. Eu vou deixar sempre no site, na página principal, o horário das próximas sessões e, eventualmente, quando estiver pronto, o enunciado. Ok? Portanto, vão estando atentos ao site e ao stream que está sempre a funcionar, onde eu vou também colocando coisas novas. Portanto, vejam para o vosso ano o que é que lá está que pode ser útil. Tá bom? Pronto, obrigado a todos então e se tudo correr bem, até ao próximo sábado, até à próxima sessão de estudo. Uma boa semana então para todos.